Você que hoje tem um carro, mas mesmo assim não é uma pessoa financeiramente rica, você sabe a quem você deve agradecer? Se você não sabe, então fica comigo nesse vídeo que hoje você vai conhecer quem é a pessoa que você deve ser grato por hoje ter um carro. Fala pessoal, o Éder aqui, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar desse cara aqui. Você sabe quem é ele? Esse cara aqui é nada mais nada menos do que Henry Ford. Henry Ford foi quem revolucionou a indústria automobilística. E antes de mais nada, se você gostou dessa ideia ou se você não conhece esse cara, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a gente vai falar bastante daqui pra frente de automóveis. Então, bora pro vídeo! Foi ele que começou a produzir automóveis em linha de produção, em escala grandiosa, para que atingisse a grande massa. Antes da revolução que Henry Ford fez, os automóveis eram produzidos artesanalmente e sob encomenda, com todos os acessórios, todos os opcionais que eram encomendados pelo futuro proprietário. Pois bem, Henry Ford nasceu em 1863 em uma fazenda em Michigan. Filho de fazendeiros, ele começou a trabalhar ainda jovem como responsável pelas máquinas usadas na propriedade do pai. Foi nessa época que ele começou a observar essa possibilidade de redução de trabalho manual utilizando máquinas. Foi quando, aos 13 anos de idade, ele ganhou o presente de seu pai, que foi um relógio de bolso, que ele rapidamente desmontou e remontou, impressionando amigos e vizinhos, onde começaram a trazer os relógios para que ele consertasse. Infeliz com o trabalho agrícola que ele vinha desempenhando, logo abandonou a fazenda e foi trabalhar como aprendiz de mecânico em Detroit. Pouco tempo depois, ele desenvolveu uma habilidade de consertar e operar motores a vapor. Após passar por algumas empresas, finalmente foi contratado como engenheiro da Edison Illuminating Company, companhia de energia elétrica, fundada por Thomas Edison. 3 anos depois, ele atingiu uma posição de chefia onde começou a ter ganhos maiores dentro da empresa. Assim, pôde tirar do papel um antigo projeto que era seu sonho, uma carruagem sem cavalos. Por se tratar de uma máquina muito pequena para ser colocado um motor a vapor, ele resolveu utilizar um motor a combustão que trabalhava com gasolina. Assim, em 1896, ele finalmente criou o primeiro protótipo de quadriciclo Ford. E na sequência ele apresentou esse projeto concluído a Thomas Edison, onde deu algumas ideias de melhoria nas falhas que esse primeiro protótipo apresentava. Depois disso, após algumas tentativas, depois das ideias de melhorias dadas por Thomas Edison, ele criou o chamado modelo 999, onde alcançavam os incríveis 147 km por hora. Pensa só uma carroça a 147 km por hora. Isso é uma loucura. Para a época era uma velocidade incrível e eles viram que o projeto tinha potencial. Após conseguir fundos com investidores para que pudesse investir e criar a própria fábrica de automóveis, nasce assim em 1903 a Ford Motor Company. Depois de patinar os primeiros anos, a empresa decolou em 1908 com o lançamento do revolucionário Ford T. E entre as novidades trazidas pelo modelo estavam o volante localizado do lado esquerdo do motor, o câmbio fechado por dentro de um capô, onde trazia um pouco mais de segurança para o piloto, e, além disso, a dirigibilidade do veículo era superior aos carros da época, que eram só para quem realmente podia comprar.
Para completar, a Ford resolveu implantar em 1913 o modelo de linha de montagem e a produção em série em suas fábricas. Com isso, ao invés de o trabalhador ficar responsável por todo o processo da construção do carro, ele passava a ser especialista em uma determinada etapa. E isso fez com que o preço final dos carros da Ford caísse ano após ano, se tornando muito mais acessível ao consumidor. Com a diminuição dos custos de produção, no ano seguinte a Ford anunciou o programa de redução de jornada de trabalho. Folgas, finais de semana, enfim. Um aumento de salário para seus colaboradores, onde isso liderava e muito com o que a concorrência oferecia para seus montadores. Assim, o pacote resultou em migração de engenheiros, mão de obra mais qualificada, vindos de outras fábricas e aumentando ainda mais a hegemonia da empresa. Todas essas medidas acabaram ajudando a popularização do automóvel, que tinha uma peculiaridade. Todos eram pretos. Até tinha uma frase que Henry Ford falava: você pode escolher a cor que quiser, contanto que seja preta. Escolheram a cor preta porque a pigmentação era mais barata e tinha uma secagem mais rápida, assim barateando ainda mais o valor final do automóvel. Tendo um profissional específico para cada etapa de montagem do carro e especialista naquela área, os carros eram produzidos com muito mais rapidez e de uma maneira mais simples. Afinal, todos eram iguais e nenhum opcional era adicionado à linha de produção. Independente se você queria ou não queria algum, o carro vinha do jeito que eles produziam. E isso levou a novidade automóvel às grandes massas mundiais. Foi quando, em 1918, Henry Ford passou a direção da empresa para os filhos, mas se manteve a par e tomando as decisões finais de todas as novidades que a empresa lançaria. A partir do ano de 1930 foi que a Ford adotou as atualizações anuais dos modelos, que são mais ou menos o que todas as marcas fazem até hoje. Ano após ano tem o modelo novo. Ford, no entanto, não conseguiu se afastar totalmente da empresa. Em 1943, aos 80 anos, Henry Ford chegou a reassumir a presidência da empresa, mas teve que ser afastado 2 anos depois por questões de saúde, passando assim o bastão para Henry Ford II, seu neto, que seguiu conduzindo a empresa e a fez crescer e a levou aos padrões atuais. E me conta aí então, você conhecia a história de Henry Ford? Sabia quem foi? Sem falar que Henry Ford tinha somente o estudo primário, dono de uma mente muito à frente do tempo dele. Essa mente que fez ele revolucionar a indústria, não só automobilística, mas a indústria de produção em massa do mundo. Quando Henry Ford começou a circular pelas ruas de Detroit com o primeiro modelo tosco de automóvel, muitos o ridicularizaram. Alguns até disseram que aquela invenção jamais funcionaria direito. E muitos também comentaram que jamais alguém pagaria por tamanha geringonça. Mas Henry Ford afirmou: vou circular a Terra com automóveis confiáveis. E assim o fez. Pois ele tinha uma filosofia de vida, que essa você deve conhecer. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira, você está certo. E essa decisão do empresário de confiar na própria ideia lhe rendeu uma fortuna que nem sequer 5 gerações de seus descendentes seriam um dia capazes de gastá-la. Eu sou Éder Gracelli e até o próximo vídeo.